Continuando a minha trajetória na França, né, eu comecei pela música e fiz a faculdade, e aí acabei fazendo a parte mais eletrônica lá, que eu conheci um DJ que pediu pra eu colocar uma voz numa música, que puxou outro. Aí eu comecei a entrar no mundo da música eletrônica. Foi aí que eu Uhum. era uma pessoa de estúdio, não era uma pessoa de apresentar, então. Eu era mais de estúdio. Então, eu tinha essa experiência de escrever músicas. Eu escrevi em músicas em inglês, aquela época que, né, o David Guetta ficou famoso, aí todo DJ queria ter suas próprias canções cantadas agora com fala, que Uhum. antes era mais eletrônico sem voz, então ficou mais vocal, tá? Então, eu fiquei uns anos tentando, só que é aquela vida instável. Era faculdade, escrevendo aqui e ali pra DJ, geralmente não ganhava muito dinheiro, eu tentava ganhar uns royalties aqui, não pagava muito e tal, e tal. E eu sempre pensando, mas como é que eu vou fazer pra fazer minha própria música? Até um dia que eu consegui assinar com um selo de música eletrônica, e aí prometem mundos e fundos, não sei o que, você vai, faz, gravei e tal, mas eu ainda tava independente, porque eu que bancava ainda muita coisa, fazendo em casa, blá blá. E aí houve um problema com eles, eu fiquei super mal, assim, com a indústria da música. Eu falei assim, cara, tô tentando e essa coisa meio instável e nada dá certo. Aí eu desisti. Um dia eu bati assim na mesa e falei, cara, cansei. Minha mãe tinha razão. Cara, minha mãe tinha razão, cara, assim. Sabe quando bate uma crise assim, que você fala assim, o tempo tá passando. Uhum. Eu era uma pessoa super ambiciosa. Eu tinha um futuro que todo mundo via, né? Para aquelas pessoas, aquele futuro, como é que eu fui capaz de largar tudo aquilo para ficar? Eu trabalhava de garçom todo final de semana durante a faculdade. Depois eu tive que trabalhar a tempo plano, assim, a Uhum. tempo integral. Integral. Quando eu vi eu trabalhando de garçom a tempo integral, dizendo assim, cara, eu larguei tudo aquilo que para mim era uma grande Uhum. coisa, pra nada. Eu tô aqui trabalhando de Ser garçom a garçom tempo aqui. integral. Já tem um ano. Eu bati assim na mesa e falei, cansei. Nesse dia que eu disse que eu cansei, eu não sei se o que acontece contigo aqui, mas eu já tive vários momentos de perrengue. Perrengue, perrengue mesmo aqui. Depois a gente vai falar dos perrengues. Uma amiga que eu tinha, uma amiga de uma amiga, acabou virando uma amiga. Ela chega no bar onde eu trabalhava, no restaurante, senta. Ei, não sabia que tu tá trabalhando aqui, não sei o que. Pois é, tá. Aí eu falo pra ela, cara, tô quase pra ir embora pro Brasil. Sei fazer faculdade de novo, não sei, parei a música, eu não consegui nem ouvir mais música, pra ter noção. Eu desgostei tanto que eu, até pra ouvir música eu não tinha mais prazer. Queria mais saber. Aí ela fala, cara, eu trabalho numa empresa que aqui chama Paris Division. Não sei se tu conheces, antigamente tinha os grandes ônibus vermelhos e amarelos Uhum. que andavam por aí, o Uhum. nome Paris Sim, Division grandão, lembro. é sempre Aham. super conhecido. E ela fala, eu trabalho de guia acompanhador, assim, eu só acompanho, dou as informações pros clientes, às vezes eu vou acompanhando no ônibus, mas eu não trabalho assim muito. É mais acompanhando mesmo. E paga relativamente bem e tal. Se tu trabalha bem durante a autoestação, eu falei, ah, é. E tu tem super perfil, não sei o que, não desiste não, vai lá. E aí, pra renovar o visto de trabalho, né? Porque eu já tinha feito faculdade, agora era visto de trabalho, eu tinha que continuar trabalhando, tem que ter alguma coisa. Aí ela fala, vai lá nessa empresa. Aí eu fui. Eu me fiz a entrevista de manhã, no dia seguinte eu já tava trabalhando. Aí depois eu fiquei entre o restaurante e lá. O restaurante lá e vi. Aí larguei o restaurante e falei, cara, vou ficar aqui no turismo. Aí eu fiz uma vida no turismo. Eu vi, fiquei um ano trabalhando com eles, 2 anos. Eu vi, cara, é legal isso aqui. Eu sou guia acompanhador, que não tem que fazer muita coisa, não tem que dar muita informação e tal. Mas eu vi os guias conferencistas, que é os Uhum. formados e tal. Falei, cara, isso é interessante, isso é legal. Aí eu vi eles falando. Assim. Minha mãe era professora de história. E Nossa. lembra lá no começo que eu fiz turismo? Uhum. Olha como as coisas vão se É. encaixando. Falei, cara, deixa eu pesquisar aqui. E sabe que a gente tava falando da França, apesar dos defeitos ou não de cada país? Eu parei 2 anos para estudar de novo. Pago pela França. É. Eu me inscrevi numa faculdade francesa sendo estrangeiro, estudando gratuitamente durante toda a minha formação. No Brasil a gente tem o mesmo sistema, Uhum. mas até passa um vestibular. Aqui eu entrei sem, eu fiz um teste tal de aptidão tal, mas se fosse sem, se não fosse um curso que precisasse de uma aptidão, eu teria entrado de qualquer forma. E não somente eu fiz essa formação, me descobri assim, eu pra te ter noção, na minha cabeça a música já era no passado, assim, eu realmente não. Lá no fundo, no subconsciente, eu sabia que ela tava lá e eu tinha medo de que, na Era. verdade, eu tinha medo que ela voltasse. Tinha uma Porque eu vou te birrinha falar com uma ela. coisa pra quem tá ouvindo a gente. Uma vez,
que você prova, estava conversando isso em off, uma vez que você prova do bem-estar social, você não quer voltar atrás. Uma vez que você prova a dignidade, e a dignidade ela passa por dinheiro também. Claro. Você poder pagar um plano de saúde, você poder comprar, sabe, de vez. Não tô falando de luxo, tô falando de você ter acessos a coisas que antes eu não estava tendo. E, assim, você me falou, eu vim da favela e comecei a trabalhar e ter alguma coisa aqui. Então, a diferença ainda é muito maior. Ah. E eu vinha de uma realidade onde, porra, eu queria ser diplomata. E eu tô servindo. Nada contra quem trabalha com garçom, isso salvou minha Claro. vida. Mas pra minha realidade, que tinha aquelas ferramentas e eu podia ter feito um outro caminho, eu pensei, sou doido, realmente todo mundo tava certo. Que loucura, cara, eu tô aqui trabalhando de garçom há quanto tempo já? E aí depois, trabalhando como acompanhador, que foi quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais. Aí eu parei pra estudar sendo pago, pra fazer a formação de guia conferencista. Como eu já tinha feito musicologia, eu fiz até menos de 2 anos, acho que fiz 1 ano e alguns meses. Que é História da Arte, História e Museologia. Essa carta, até uma dica para quem trabalha com turismo e sabe falar outras línguas e tal, é um trabalho bacana de se fazer. Então, é uma formação relativamente fácil de se fazer se você já tem essas aptidões. Então, eu era apaixonado por história, já gostava de turismo, já tinha uma certa comunicação, então eu decidi aí entrar por esse caminho. Fiz a formação, comecei a trabalhar, deu super certo. Comecei a ter mais do que a dignidade. Eu já comecei a pensar em montar uma empresa. Tanto que eu montei uma estrutura de auto-entrepreneur, que estava crescendo, só que chegou a pandemia, e é outra história pra gente virar depois dos perrengues, mas... E aí, cara, quando você toca nessa dignidade, que você vai além da dignidade, você começa a ganhar uma grana, que você diz assim, cara, nunca que no Brasil eu ganhei essa grana, e nunca que com música eu tinha ganhado essa grana. Eu tava trabalhando, mas eu trabalhei nos primeiros anos como guia, mas era árduo. Eu saía às 7 da manhã e voltava às 11 da noite. Tinha dias que eu chegava das 7. Mas porque eu tinha um objetivo. Claro. Eu queria que desse certo. Porque eu tava cansado de dar errado. Tem horas que a gente insiste tanto numa coisa, tem horas que a gente cansa. Às vezes desistir é o caminho. Nem que seja desistir por agora. Dá um tempo. Né, pra começar depois. Às vezes mudar a rota vale a pena. Porque tem horas que você cansa de receber tanto não, tanto não, tanto não, tanto não. Você começa a duvidar um pouco das suas próprias... Cara, talvez não tá dando certo porque eu não sou bom. Simples. Só que você não vê que, assim, não, às vezes não é. Às vezes é que não é o momento, você não tá preparado, você não é o bom o suficiente pra fazer isso. Ou às vezes você é o bom, porque gente talentosa, eu conheci muita gente talentosa. Tanto pra música, pra arte, pra qualquer coisa. Só que as oportunidades não chegam porque não conhece a pessoa certa, não tava no momento certo. Então tem um leque de coisas ao redor que se você não tiver com a cabeça no lugar, você se perde, se frustra e você, enfim, cai numa depressão, cai em droga, cai em álcool, cai... Porque você tá querendo aquele... Não, sabe, aquele burro de carga que tá aquele negócio, aquela viseira ali. Virou Você aquilo e vai só pra aquilo. Eu tive que abrir. Eu tava daquele jeito, assim. Cara, eu tava ganhando, trabalhando como garçom, fazendo faculdade ao mesmo tempo, eu vivia com 900 euros por mês. Você sabe do que é morar em Paris. Sabe a amiga que eu falei que veio 1 ano depois? A gente mora até hoje junto. A gente dividia um 14 metros quadrados a 2. Dormia na mesma cama. Isso durante anos. Quem via de fora, assim, ele mora em Paris, não sei o quê, blá, blá, blá. Gente, ser pobre no Brasil, ser pobre na França, vai dar... sabe? E fazer uma pausa A única aqui. diferença é que aqui tem transporte público de qualidade. Tem. Mas... Tem saúde, se eu quebrar uma perna, eu posso ir num médico, eu sei que não vão me dizer não, né? Tanto que no Brasil a gente tem o SUS também, não diriam não, mas o estado dilapidado é diferente. Tem, óbvio que a realidade é diferente. Mas, no meu contexto, eu tava morando com 14 metros quadrados, dividindo a 2 com essa minha amiga, que é Pra minha amiga, conseguir irmã pagar. e tal. Pra poder manter a chama acesa de continuar fazendo faculdade. Porque se eu fosse trabalhar a tempo integral, que horas eu ia fazer faculdade? Que horas eu ia me dedicar à música? Porque eu tentava fazer música ao mesmo tempo. Foram escolhas e eu não me arrependo das minhas escolhas. Se eu pudesse falar com o meu eu de 20 anos, eu teria dado uns conselhos mais rápidos. Uns atalhos, mas eu não me arrependo das minhas escolhas.